Boa noite a todos e a todas. Estamos acompanhando aí pelo nossa página no Facebook, com mais uma live aí do nosso projeto Cine Sofia, agora na versão Cine Sofia em Casa. E hoje nós vamos aqui dialogar sobre o filme O Ódio que Você Semeia. E temos aqui então, participando conosco hoje, 3 estudantes de filosofia. Débora Alves, né, também estudante aí do curso de filosofia, Misael Adam, também do curso de filosofia da UERN, e Isis Almeida, né? Isis Almeida e Isis Carolina. Então, nós estamos aí, então, com todos presentes. O Adam também está chegando aí para começar. Ele está tentando aqui se comunicar conosco, mas deixa eu estar tentando entrar aqui para que ele, pronto, chegou. Boa noite, Adam. Está nos ouvindo, Adam? Adam, está nos ouvindo? Ele tá caindo a conexão. Boa noite, Adam. Bom, esse projeto, ele é um projeto inicialmente realizado, nas escolas da cidade de Mossoró e outras regiões também. No período normal, nós levamos os estudantes de filosofia para participar, então, de exibição de vídeos, filmes, e depois debater, discutir, dialogar com os estudantes das escolas que o projeto tem visitado. Então, assim, um projeto realmente já vem um bom tempo já sendo executado, com a excelente participação também de vários estudantes aí do curso de filosofia. Também temos estudantes participando aí que são de outros cursos da UERN, também estudantes participantes de outras universidades, além de alguns outros professores também do departamento que fazem parte aí do projeto Cine Sofia. É um projeto aí que realmente tem tido um bom sucesso graças a essa participação, esse envolvimento aí, toda essa equipe. E aí, então nós estamos agora fazendo então essa live de hoje, e para fechar o primeiro ciclo, né, fechar esse primeiro ciclo aí de atividades remotas do projeto Cine Sofia. Como todos sabem, as aulas da UERN vão se iniciar e nós vamos então agora reprogramar as novas atividades aí de acordo com as condições, possibilidades. Então, Adam, chegou? Boa noite, Adam. Está nos ouvindo? Boa noite. Tô Pronto, Adam. ouvindo. Já estamos no ar. Já estamos aqui no ar. Já estamos aqui no Facebook já. Então, nós vamos iniciar a nossa live agora. Já chegou aí nosso outro convidado da noite. E justamente ele, o Misael Adam, estudante de filosofia, que vai fazer então aí a abertura desses diálogos sobre o filme O Ódio que Você Semeia. Boa noite, Adam. Fica à vontade. Boa noite, tá todo mundo me ouvindo? Estamos. Sim, sim, sim. Então, o filme que a gente escolheu, O Ódio que Você Semeia, ele é um filme do ano de 2018. Ele tem a direção de um diretor negro, né, que é o George Tillman Jr., e ele é baseado em um livro da Angie Thomas, também uma escritora negra, que vai tratar exatamente de um tema que ele não é um filme assim completamente inovador. Então já teve outros filmes que trataram dessa temática, que é a violência policial e como o negro ele é visto perante a sociedade. Então, ele é engraçado que já surgiu filmes do ano de 2013, 2012 com essa temática, só que agora em 2018 ela ainda continua sendo uma temática atual. Então ele ainda acaba sendo um filme bem atual devido a isso. O filme ele vai contar a história de uma jovem, a Star Carter. Ela é uma jovem que meio que vive em dois mundos. Ela é uma espécie de... Ela lembra muito o Chris, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Ela tem a vida dela na comunidade dela, porém ela estuda em uma escola
uma escola em um bairro mais não periférico. Então, daí é que surge esse grande conflito. É uma história meio que da divisão de dois mundos. Ela vive entre esses dois mundos, no qual, com a comunidade dela, com a família dela, ela age e vive de uma forma, já perante aquelas pessoas da escola, ela já tem que se comportar de uma outra maneira, ela não pode viver como ela vive no seu bairro. Então, o filme trata da história de uma família vivendo nesse bairro. O pai dela já foi preso, né? Ele cumpriu uns anos de prisão. Só que, ao sair, ele fez um trato com o líder lá da comunidade, um líder de gangue, para que ele pudesse ter uma vida normal depois disso. Então, ele começa a trabalhar, tem sua família, tem seus filhos. E, com isso, eles tentam, né, buscar uma vida melhor para os seus filhos, inclusive a Star, como a gente já conhece. E o conflito do filme se dá no momento em que a jovem, a Star, ela vai para uma festa na sua comunidade e encontra um amigo dela de infância. E vale salientar, né, que a Star já passou por um trauma anteriormente. Ela já viu uma amiga, quando era mais nova, ser assassinada por uma bala perdida, né? Então, ela perdeu uma amiga dessa forma. E o jovem, que é o Khalil, eles acabam se encontrando nessa festa e, devido a um acontecimento lá, eles vão para casa juntos no carro dele. E o Khalil, ele acaba sendo morto por um policial branco que, ao ver ele mexendo dentro do carro e pegando uma escova de cabelo, achando que pode ser uma arma, sem dar advertência nenhuma, acaba atirando no Khalil, fazendo assim com que o jovem morra ali na frente da Star. A Star começa, então, a ter esse conflito ela é completamente pressionada a todo momento pela comunidade, que ela tem que falar, ela tem que dizer a verdade, o que aconteceu ali, para que a justiça seja feita, e ao mesmo tempo ela é pressionada para que não fale nada pelo próprio pessoal da comunidade, porque aquilo ali pode trazer com que a polícia vá para a comunidade, e existe toda essa cultura, né, que a polícia não pode entrar na comunidade, porque pode acabar atrapalhando os negócios ilícitos que ocorrem lá. E já na questão da escola dela, ela começa a conviver com gente que fala que o jovem, não, mas talvez esse jovem tenha alguma coisa, ele estava metido com alguma coisa, ou ele realmente fez algo que fez com que o policial fizesse aquilo. Então, começam a todo momento a dizer que a culpa foi do Khalil. Só que ela sabe que não foi, ela viu o que aconteceu e ela fica nesse conflito de realmente falar a verdade, de botar para fora aquilo, mesmo arriscando sua vida. Ela tem uma conversa com uma ativista que acaba mostrando para ela que, mesmo correndo risco de vida, o certo é fazer o que ela deseja, né? No caso, que é falar a verdade e deixar tudo claro ali e honrar, no caso, a história do seu amigo. E a gente pegou o conceito de duas filósofas contemporâneas para falar para discutir esse filme. Uma é uma filósofa daqui do Brasil, que é a Djamila Ribeiro, e a outra é a Angela Davis. E as garotas, elas vão falar exatamente sobre como a filosofia dessas duas filósofas se encaixam perfeitamente na temática desse filme. Para iniciar agora. Boa noite. Agora, na sequência, nós vamos então a palavra para a acadêmica de filosofia, Isis Almeida. Não, Isis. Boa noite. Já de início no filme, o pai da Star aparece eles crianças ainda, né? A Star e os dois irmãos dela, o Seven e o Sakane.
e o pai dela está avisando a ela que em algum momento ele pode ser parado pela polícia, e ele está dizendo que caso isso aconteça a eles futuramente, eles sigam a instrução que ele vai dar, que no caso é para não se mexer, colocar as mãos sempre no painel, e ele entrega o programa de 12 pontos dos Panteras Negras, né? Que é um partido político citado muito pela Angela Davis nos livros dela, que ele foi criado na década de 60, né? Com o objetivo principal de atuar nessa causa da violência policial, que na época estava muito crescente. E a Angela Davis fala no livro A Liberdade é uma Luta Constante, que muitas pessoas confundem, que acham que ela foi uma das fundadoras do partido, né? Só que ela fala que ela passou só brevemente, justamente pelo fato do partido trabalhar com muitos ideais marxistas, porque ela já participou do Partido Comunista, e por isso ela deu essa passada pelos Panteras Negras, que no fim foi perseguido pelo FBI e acabou se extinguindo na década de 80, né, de 1980. No livro Lugar de Fala, a Djamila Ribeiro, ela fala: a reflexão fundamental a ser feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. E é isso que eu vejo quando, depois da morte do Khalil, quando todo mundo vai fazer o protesto, né? E eles ficam gritando constantemente no justice, no peace, né? Sem paz, sem justiça. E é um conflito também que a Star ela está vivenciando, né? Porque ela quer dar voz ao que ela está sentindo, a injustiça que está acontecendo pelo fato do policial branco ter matado o Khalil, por ter achado que viu uma arma, sendo que era só uma escova de cabelo. E, ao mesmo tempo, ela fica nesse conflito, que nem Adam falou, porque o King Lord e o pessoal da gangue dele não quer que ela fale, porque o Khalil, ele trabalhava para o King Lord, né? Então, uma coisa também que me chamou muita atenção no filme, que eu gostaria de relacionar muito com a Djamila, é o fato do namorado da Star, o Chris, que ele é branco, né? Só que a gente consegue ver vamos dizer que uma mudança do pensamento dele perante a Star, porque chega um momento do filme que ele pergunta: tá, Star, o que é que eu posso fazer para ajudar você? Porque ele pensa, eu presumo que ele pensa, ele enquanto homem branco, ele não vai saber o que é que a Star está passando, porque ele não é negro, e ele também não vai passar por isso. Então, é isso, né? Porque no pequeno manual antirracista, a Djamila Ribeiro, ela fala que não basta não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas também. E numa entrevista para a BBC Brasil, ela fala que também não basta ser antirracista, nós temos que nos cobrar diariamente, porque nós brasileiros vivemos no mundo racista, né? Então, não tem como não ser racista. Por isso, essa cobrança que tem que ter. Ok, muito bem. Isis, sua contribuição aí ao debate, reflexão. Agora vamos ouvir a também acadêmica de filosofia, Débora Alves, com suas contribuições. Pois não, Débora? O microfone, Débora.
mulheres, luta e classe. Eu acho que essa é a Mulheres, raça e classe. Acho que está cortando aí a internet dela. Deve estar com algum problema aí, mas tem acontecido isso aqui, aí, essas conexões têm caído aí. Mas ela vai, Débora, em breve, Débora vai retomar aí. Débora, pois não, Débora, pode continuar, Débora. Caiu aí sua internet? Voltou, deu certo agora. Pode falar. Acho que sim. Então, como eu estava dizendo, ainda sobre a Ângela, no livro dela Mulheres, Raça e Classe, ela aborda todas essas lutas de formas que são juntas, que todas elas afetam umas às outras. E com relação ao filme, dá para se perceber que ele não se fala só do racismo, mas uma questão também da periferia, da classe social, em que está completamente ligada à condição do Khalil e a da Star também. E tem uma cena em que a Hayley, que é amiga da Star, ela diferencia os negros que estão no âmbito branco, digamos, no âmbito em uma classe social superior, e a diferença para Star e Khalil. Porque quanto que a Star... Vocês estão ouvindo? Está funcionando ainda? Olá. Sim, tá ok. Ok. Enquanto que a Star, ela também frequenta um ambiente nobre, né, da cidade. O Khalil não. O Khalil, ele é inferiorizado pelo fato dele estar também ligado ao tráfico. E isso é perceptível quando ela diz a Hayley que há uma grande diferença, que a Star não daria medo nela, não causaria medo, enquanto que o Khalil, sim, devido à sua diferença de classe social. Isso é bem marcante. Assim também como o tio da Star, que ele é policial, e ele afirmou em uma conversa com a Star, também no filme, que ele trataria, numa abordagem policial, esses jovens de forma diferente, porque internalizadamente essas pessoas são diferentes para eles, né, para essa cultura. Assistem. Eu acho que o Adam também ia comentar alguma cena que escova em algum capítulo do livro. Essa cena da Hayley, a Djamila, ela fala algo a respeito, acho que é no capítulo 8, algo do tipo. O manual antirracista da Djamila. Ok, Ada vai comentar? Ada, é? Tá pra... Alguma cena, né? Sim. Mas não, Ada, fica à vontade. Isso, no caso, como as meninas deixaram bem claro aí, a filosofia das duas filósofas que elas apresentaram se encaixa bem com o filme. E a gente escuta muito, principalmente nós negros, que filosofia e racismo, discussões desse tipo, não se encaixam. Eu já vi muito questões desse tipo, sendo que o racismo é uma questão social e tudo que envolve a sociedade é parte da filosofia política e tal. Existe uma frase do filme que pode ser levada como reflexão filosófica bem profunda, que é quando se ouve a frase: como podemos andar desarmados se a nossa negritude é uma arma que eles temem? Isso dá para, sim, ter um debate filosófico em cima dessa frase, né? Porque não importa se nós estamos andando desarmado, porque quando você anda em algum lugar onde, como você recebe uma abordagem policial, você vai ser tratado de uma forma diferente.
como a Débora citou, o tio dela, que é policial, e é negro, ele também é negro. Só que ele fala abertamente que trataria um jovem branco em um bairro mais chique de forma diferente do que ele trataria o Khalil naquele bairro lá de periférico. E a gente sabe que isso é uma verdade. A gente vê casos reais acontecendo aqui no Brasil a todo momento. Há poucos anos atrás, teve o caso do jovem que foi morto com um guarda-chuva na mão. Eu não sei como dá para você confundir um guarda-chuva como um fuzil, mas eles confundiram. Teve o caso do músico também e da família lá que teve o carro completamente fuzilado. E há poucos dias atrás teve um caso aqui. Foram 80 na nossa cidade, onde um jovem foi morto simplesmente porque o cara lá que estava trabalhando de segurança na festa não gostou da cara dele. Então, essa é uma questão que está ligada diretamente com a nossa sociedade. A gente tem que estar discutindo esses assuntos e a filosofia deve sim estar em cima dessas questões também. E aqui eu já boto o ponto para que possam ser mais levadas a sério e mais discutidas, inclusive na nossa própria carga horária mesmo, na UERN ou qualquer outra faculdade de filosofia, filósofas como a Angela Davis e a Djamila, que tratam desse assunto. A necropolítica também deve ser uma questão que deve ser levada a sério. Então, eu acho que a gente tem que discutir esses assuntos o mais rápido possível, porque, assim, a gente não gosta de morrer. E como a gente não gosta de morrer, a gente vai sim ficar com raiva e vai acabar atacando de volta. Então, é uma coisa que é uma espécie de ciclo. As minorias são oprimidas e a única reação que elas têm, às vezes, é de ir contra o seu opressor. Certeza. Observando aí as suas questões, a filosofia pode ficar longe desse debate. A filosofia não pode ficar longe desse debate, né? Com certeza, ela tem que se posicionar, e é uma temática eminentemente filosófica, a questão do racismo. Tá? Com certeza, Djamila Ribeiro é também uma grande expoente da filosofia, né? Angela Davis também. E temos também muitos outros filósofos importantes que tratam dessa questão ligada aí à discussão acerca do biopoder, né? A questão da biopolítica, como Michel Foucault, ele traz essa relação aí de poder, razão de Estado aí, vinculada a essas políticas de morte, também que se vincula a uma concepção de raça, né? Uma concepção de raça, e, portanto, é um Estado opressor que articula essa ideia de razão de Estado com também a ideia de racionalidade que se impõe contra a própria diversidade, né? E, sobretudo, a diversidade cultural, negra, né? Étnica, sexual. E o biopoder estabelece dessa forma, estabelece como esse controle também sobre os corpos, né? Sobre as pessoas. E as pessoas que mais têm sofrido com essa política beligerante do Estado são as pessoas vinculadas justamente aos povos tradicionais, né, de matriz africana. Isso é uma evidência muito clara. E você citou muito bem também aí a necropolítica, que é uma discussão de Attila Mbembe, um negro também, um pensador da filosofia, de Camarões, na África. Ele tem realmente escrevido muito sobre essas discussões acerca das políticas de exclusão, de colonização sobre as pessoas e, sobretudo, sobre o racismo, né, que tem se colocado hoje como uma nova matiz nessas políticas desses estados racistas, né, opressores. E, assim, eu gostaria de pontuar algumas questões importantes, e aí eu digo a vocês que o Attila Mbembe, inclusive, estou aqui em minhas mãos, uma obra dele interessante, uma das obras dele, né, Necropolítica, e de fato ele tematiza muito bem essas discussões que o filme nos possibilita essas reflexões. O ódio que você semeia dá margem para muitas discussões interessantíssimas no campo aí dos embates políticos, sociais, na discussão acerca das liberdades étnicas, raciais, e também quanto às discussões
da teoria política, né, da teoria política em geral, né, e assim, ele vincula, ele chega a tematizar com Foucault, trabalhar a questão do biopoder em Foucault, embora ele coloque que há uma necessidade de superar, de avançar ir um pouco mais além, né, do que o próprio Foucault, mas também com Foucault, é claro, com certeza, né, ele vai trabalhar que, de fato, como Foucault bem estabelecia, que o Estado agora, nessa atual sociedade, nessa atual época, pós-sociedade disciplinar, ele está mais ligado a uma espécie de poder soberano, né, de poder soberano, que é o de determinar quem pode, né, viver e quem deve morrer. Então, essa política aí, que se traduz em uma razão do Estado, que caracteriza a nova ideia de soberania, está presente também nessas políticas racistas dos Estados modernos, né, nesses Estados atuais, que nós vivenciamos aí no mundo afora, e o Brasil não fica longe. No Brasil nós temos também um Estado que tem essas características, esses traços de um Estado, sim, também opressor. Attila Bember tem uma passagem aqui interessante que eu gostaria de citar para vocês, diz o seguinte, referenciando-se em Hannah Arendt também, uma grande filósofa, importante também, né, escreveu aí obras importantíssimas para entendermos aí o poder totalitário, como é que ele emerge no mundo, uma mulher realmente assim, que produz muito, muito, né, na filosofia, produziu muito, também esquecida na nossa filosofia. Hannah Arendt não é trabalhada muito na nossa filosofia também, com certeza. Ele cita Hannah Arendt dizendo o seguinte: Arendt localiza suas raízes na experiência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em última análise, está relacionada com a política da morte. De fato, como Adam falou, vocês citaram muito bem aí, Angela Davis toca muito essa questão também, há um Estado realmente que seleciona, que segrega, que exclui, que é um Estado que se identifica com uma elite opressora e tende a converter a sua ação política em uma ação racista, né? Uma ação racista. E o Attila, enfatizando, só para a gente retomar o debate, o Attila Bembe diz o seguinte, de certa forma, esse Estado se incorpora como uma política hegemônica que se ramifica cada vez mais e reconfigura a ideia hoje de opressão, né, para um patamar mais agressivo possível, que é essa política de morte, né, que é a necropolítica. Ele diz o seguinte, né, que é uma espécie de Estado neofascista, né, neonazista, hoje presente nesses Estados atuais. A ideia de exclusão, de eliminação da alteridade, de eliminar as culturas contrárias aos interesses culturais de uma elite opressora, se traduz, então, numa política nazista de eliminação enquanto solução final, né, como o próprio Hitler estabeleceu contra, naquela época, os judeus, que também incluía também outras etnias, né, outras raças, né, e ao fazê-lo, segundo o Attila Bembe, o Estado tornou-se um arquétipo de uma formação de poder que combinava, ao mesmo tempo, as características de Estado racista, Estado assassino, Estado suicidário, né? Porque também tem essa questão do isolamento, da segregação dos diferentes, e isso leva as pessoas também a essa sensação de morte, né? De autoeliminação. Os índices de suicídio são grandes também, tem a ver também, segundo Attila Bembe, com essa necropolítica, porque há uma exclusão das pessoas das condições mínimas de cidadania, e essas pessoas cada vez mais se vendo isoladas, apátridas, né, sem direitos, elas realmente perdem até mesmo a referência acerca do valor de si mesmas, e isso é realmente uma característica, e ao mesmo tempo que o Estado também patrocina a eliminação à morte, também possibilita e também estimula até a autoeliminação das pessoas, né? Isso é uma questão muito séria. E nós sabemos que a maioria, pelas estatísticas das pessoas que estão submetidas a essa política, a essa necropolítica, são as pessoas da periferia e com certeza, todas as pessoas que tenham uma ligação racial, né, com os povos de matriz africana, né? Certeza, os negros da periferia e em todos os ambientes são mais perseguidos, né?
são os que sofrem mais com essa necropolítica, isso é evidente. Então, quando vocês colocaram aí, de fato, é uma discussão importante que a filosofia precisa travar, tem que colocar isso como realmente conteúdos para se trabalhar em sala de aula. Ok. Vocês têm algo que queira colocar sobre essa questão da necropolítica, a relação aí da filosofia, uma discussão acerca do racismo? Eu queria... Tem uma passagem no livro A Liberdade é uma Luta Constante, de Angela Davis, que numa entrevista realizada por Frank Barat, ele pergunta para ela se a luta ela é interminável, né? E ela responde dizendo: eu diria que, à medida que amadurecem, nossas lutas produzem novas ideias, novas questões e novos campos nos quais nos engajamos na busca pela liberdade. Como Nelson Mandela, devemos ter disposição para abraçar uma longa jornada rumo à liberdade. E é isso, sabe? Porque o racismo ele não vai parar de existir num passe de mágica. Então, é uma luta constante, uma luta muito dolorosa que tem que existir para a realização de avanços, né? Para uma sociedade antirracista. Resistência, né? Resistência. Interessante que a Angela Davis, em 71, né, tem até um documentário interessante, né, sobre a história de Angela Davis, que é Libertem Angela Davis, que é falando, narrando aí aqueles episódios, né, que a política racista, né, da época envolveu ela em uma tentativa frustrada, né, de sequestro aí de um juiz, e essa tentativa de sequestro culminou na morte, né, do juiz, promotor, enfim, e alguns também militantes do movimento negro da época, os Panteras Negras, e de fato ela era professora, ela defendeu, né, a liberdade, identificou isso como uma ação política, e, portanto, militou na defesa, né, daqueles presos políticos que o Estado criava formas de realizar suas ações de encarceramento apenas por perceber que eles eram inimigos, né, do Estado. A Angela Davis foi perseguida, né, assim, pelo FBI como uma militante terrorista e até ser pega, presa. Então houve toda uma mobilização, isso foi interessante na época, uma grande mobilização internacional até, pelos direitos humanos, pela liberdade dela, ela foi ao tribunal, se defendeu, teve lá um juiz negro também, que foi importantíssimo na defesa dela, uma grande mobilização, inclusive pessoas também de outros países, o movimento pelos direitos humanos vieram ao Brasil, fizeram uma campanha, um movimento forte, e ela estava já, sim, prestes a ser condenada sumariamente, criaram diversos artifícios, né, para prendê-la, para ela ser condenada, essa era o grande temor na época, e aí ela consegue depois, né, de mudar, o juiz tinha certo interesse no caso, depois foi declarado suspeição, e a defesa conseguiu um outro julgamento com outro juiz e deu certo. De fato, o júri se convenceu de que ela era inocente e que era ali uma ação política, né? Inclusive, na Casa Branca, você passa até a passagem na Casa Branca, eles tomando um drink, comemorando, né, a prisão de Angela Davis, assim, como uma grande conquista, né, do Estado americano. Assim, você vê a importância que tem e teve Angela Davis na luta pelos direitos humanos, assim, né? Uma pensadora fundamental para a filosofia da ênfase e os movimentos sociais. E eu até parabenizo o Centro Acadêmico, né, por nomear o Centro Acadêmico como Centro Acadêmico Angela Davis, porque, de fato, foi uma grande militante, né, assim, podemos considerar ela como uma pessoa marcante na história dos direitos humanos, na luta pelos direitos humanos. E assim, o período, né, em 71, era um período realmente que estava no auge do movimento Panteras Negras, né, como Jesus colocou muito bem aí. E olha só como as coisas vão se cruzando, porque o filme, né, na verdade, é baseado numa obra homônima também, né, no livro homônimo de Angie Thomas. Angie Thomas também é uma militante negra também, e ela é quase praticamente uma inauguração dela no ramo da literatura, e depois outros livros vêm e mostra sucesso também. Ela consegue escrever muito bem essa temática, que foi o enredo do filme. O filme, na verdade, se baseia no livro dela.
E uma coisa importante aí é os cruzamentos, né, dos elementos que tem tanto no livro, né, como o filme em si, né, o filme se retrata para a gente, nos mostra como a vida dos militantes, como Angela Davis, por exemplo, né? Há uma citação, o Khalil, ele no carro lá com o Star, né, ele faz uma citação de um rap, né, de um rap negro, também da periferia dos Estados Unidos, Tupac Amaru, né, Tupac Amaru, Shakur, né, Tupac Amaru Shakur. Então, militante, o rap, ele foi realmente, assim, uma figura exponencial no mundo do rap, ele foi realmente celebridade, ele conseguiu ganhar disco de ouro, né, assim, disco de platina, platina dupla, e o cara foi realmente um sucesso no ramo aí da composição musical, né, com os rap que ele fazia, ele foi considerado um dos melhores raps do mundo, inclusive, na época, e a vida dele, a vida desse rap, né, Tupac Amaru Shakur, parece muito pouco ali com a vida do Khalil, né, assim, bem influente, negro ali, que tinha aquela interrelação com as pessoas, né, nas festas, em todo canto, era conhecido e tal, e ele era um militante também, né, ele chegou a ser, inclusive, sofreu vários processos, né, pela militância dele, e isso deixa a história toda, como as entrelinhas, os cruzamentos das coisas vão acontecendo, porque a mãe, a mãe de Tupac Amaru, Shakur, ela sofreu mais de 150 processos. Ela e o pai eram militantes Panteras Negras. Eram militantes mesmo desse movimento, né, em defesa dos direitos do negro, né, assim, os direitos humanos em geral. E a mãe dele sofreu diversos processos, chegou a ser presa, tudo mais, assim, o pai, depois também foi, a mãe se separa, o padrasto dele, né, inicialmente ele tinha usava outro nome para não ser perseguido, enfim, militante mesmo política, a família dele inteira era militante política, né, assim, realmente, aquela núcleo duro mesmo, era o núcleo duro mesmo, assim, dos Panteras Negras, de fazer essas ações, como o livro retrata, né, que o livro retrata bem essa visão mais radical, e de fato, isso acontece, essas entrelinhas, esse entrelaçamento acontece, né, então, o Tupac Amaru, que ele cita, né, que é citando justamente uma frase que Tupac Amaru Shakur utilizava, que é justamente a ideia que deu origem ao movimento do Thug Life, né, Thug Life, que na tradução etimológica da palavra, vida bandida, né, e Tupac Amaru tinha essa frase tatuada, tinha essa frase tatuada aqui no dorso dele, né, no dorso dele, e só que ele contestava essa ideia de que o movimento Thug Life fosse um movimento realmente marginal, esse movimento de barbaridades, de absurdo, violência. Não, ele dizia que era um movimento contra a ordem, um movimento contra essa razão do Estado, um movimento contra o status quo existente, tudo aquilo que pudesse expressar uma contraposição radical, né, a essa cultura dominante. Então, era um movimento que expressava uma espécie de contestação mesmo, de contestação, né, muito importante para o movimento da época. E aí, o Khalil cita uma passagem, né, de uma frase desse rap, né, o Tupac Amaru Shakur, que é justamente a seguinte, né, ele diz que o ódio que você semeia aos pequenos fode todo mundo, né? The heart will give little infants fucks everyone. Quer dizer, o mal que você semeia, o ódio que você semeia, que é o título, né, da obra, o título da obra é ódio, vem dessa frase que Tupac Amaru Shakur cita, que é esse rap foi famosíssimo, né, no mundo da composição musical, ele vendeu milhões e milhões de discos, e assim, com certeza, em 2017, né, bem depois da morte dele, ele chega ao Hall da Fama nos Estados Unidos, né, do rock. Então, essa frase que ele cita é uma frase bastante interessante, bastante polêmica, porque tem a ver com a discussão do reflexo das nossas ações com a natureza. Então, se você hoje
não educa bem suas crianças, se hoje o Estado não educa bem as crianças, os jovens, amanhã esses jovens poderão se voltar contra o próprio Estado. Quer dizer, então, assim, o ódio que você semeia aos pequenos fode todo mundo, né? Quer dizer, o ódio que você semeia aos pequenos. Então, se você tem um Estado que segrega, que isola, que exclui, que marginaliza, que oprime, que encarcera, né, que mata, que elimina, isso vai dando a esses jovens, a essas crianças, uma visão de violência, né, assim, isso depois se repercutirá na cultura deles. Depois nós teremos uma sociedade baseada na violência, que isso vai repercutir para todo mundo, independente da classe que a pessoa esteja, né, ali ocupando. Então, de fato, essa frase é muito enigmática, que dá origem aí ao título do livro e, ao mesmo tempo, ao título do filme, né? O ódio que você semeia. Realmente é muito espetacular, né? Essa passagem aí, né? Que o Tupac Amaru Shakur, esse rapper, e é bom enfatizar a importância que ele tem para o livro e para o filme, porque tanto o título do livro e do filme vem da frase, né, dele, como também o movimento que a Star, por exemplo, vai liderar, lá depois da morte do Khalil, ela lidera aquele movimento, um movimento realmente de contestação a essa necropolítica, que hoje, vocês citaram muito bem aí, está acontecendo, aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, há pouco tempo novamente, né, como o caso lá de George Floyd, né, também, foi outro caso também enigmático aí, desse movimento de morte sobre os negros. Enfim, então a importância que o rap tem nessa discussão, né, porque de fato tem a ver tudo com a vida dele, a mãe dele, a família dele, militante do movimento Panteras Negras, toda uma história por trás ali, e ele morre também, né, ele teve uma vida muito curta, né, com apenas 25 anos de idade, né, se não me engano, 25 anos de idade, ele morre também, num tiroteio, né, essa violência, assim, que tem dizimado a população negra, né, ele morre também, no tiroteio, uma situação misteriosa, logo após ele, enfim, sair de um evento lá. São coisas que nos mostram o elo de ligação, né, do livro, filme com a vida do rapper, que essa questão da morte também, do Khalil, ela dá margem a esses protestos, né, e de fato, nós estamos vendo aí isso ainda acontecendo, né. Então, assim, é uma questão que eu jogo para vocês também refletirem, e opinarem sobre isso, o que é possível se fazer. Nós vivemos aí no século XXI, vivemos ainda com problemas ainda, né? No caso, Ramos. Acho que ele deve ter caído aí. Oxe, velho, será que ele se machucou? Meu Deus, já vou até sair da ligação aqui, né? É ao vivo, é ao vivo. Enquanto o Ramos não volta, eu vou ficar aqui, então. Eu vejo umas questões bem importantes no filme também, que são trabalhadas. Principalmente, a gente vê, desde o início, a importância da comunidade. O quanto eles se abraçam, sabe? Com a morte do Khalil, o fato de todo mundo ir ali, ficar junto da Star, pressionando ela, querendo que ela fale para que a justiça seja feita, mostra o quanto o pessoal de comunidade, eles são realmente juntos. Tem uma brincadeira até que eu falo, que tipo, que tem pessoas do meu bairro que eu nunca troquei nenhuma palavra, mas se eu encontrar eles em um centro ou em qualquer outro bairro, eles vão acenar a cabeça para mim. Então, existe toda essa conexão de pessoas de bairros de periferia de se proteger. E isso é bem bonito de se ver. E sobre a questão também do que o Ramos falou, principalmente sobre a frase do Tupac, que é um rapper incrível. Escutem Tupac. Mostra claramente que a sociedade ela não é vítima da criminalização como ela quer pregar que é, né? Falar que bandido bom é bandido morto, por exemplo. Ela não é a vítima.
mas ela faz parte ativa disso tudo. No caso, é como a sociedade trata esses indivíduos, que já começa desde cedo a serem marginalizados, e vai fazer com que eles se revoltem e vá atacar aquelas pessoas. Então, o caso da Vida Bandida não se trata apenas de, eu quero ser bandido, eu nasci aqui, então eu vou ser bandido. Mas sim, eu nasci num bairro pobre, eu não estou tendo as mesmas oportunidades, eu não tenho o mesmo carro que aquele cara, eu não consigo dinheiro, eu não consigo emprego, e eu não sou valorizado de alguma forma. Então, eu vou conseguir isso pela força. Então, eu vou entrar na vida bandida. Então, era isso que o Tupac queria falar. Thug Life não era você entrar por crime, não estava falando dos criminosos, no caso, os bandidos violentos ou coisa desse tipo. Ele estava falando de realmente gente que não tem oportunidade na vida, que acaba entrando para o mundo do crime dessa forma. A gente também vê no filme a questão do preconceito velado, como a Débora falou bem da Hayley, né, a amiga dela, que a todo custo tenta amenizar o que aconteceu, dizendo, não, mas o policial também, ele deve estar sofrendo com tudo isso, tudo, ele tem família, e eles não conseguem de nenhuma forma aceitar que aquilo que aconteceu foi um ato racista e que aquilo deve acabar. Eles querem amenizar, eles querem fingir que o racismo não existe. E isso é até pior do que lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito velado. A gente vê muitas pessoas dizer que racismo não existe, que somos todos iguais. Tem até uma passagem que o namorado da Star fala que não vê ela como negra, tal, vê ela como qualquer pessoa. E ela fala que, tipo, se você não enxerga a minha negritude, então você não me enxerga. E é isso. A gente tem que ser visto como negros, porque é isso que nós somos. Então, se você tira isso do negro, ele não é ninguém. Exatamente essa questão do preconceito velado, de querer que seja todo mundo igual. E, ao mesmo tempo, que mostra uma resiliência da personagem. De ter passado a vida toda assistindo filmes que não retratavam o negro de forma correta, a gente vê com a personagem que viu um amigo ser morto na infância e depois outro, e ainda ter a coragem, né, não se entregar ao luto, à tristeza, mas sim ir para frente da batalha lá e liderar aquele movimento, mostra que a personagem ela é bastante forte. E é muito importante a gente ver uma mulher negra sendo retratada dessa forma, não sendo retratada como algo sexualizado, coisa do tipo, como a gente vê muito na indústria. Então, a Star é uma personagem incrível que a gente deve realmente levar em conta. E, por último, a gente tem que entender que o privilégio que os personagens brancos têm no filme, isso deve ser usado a nosso favor. Eles têm que usar o privilégio deles para nos ajudar. Perceber que, por exemplo, um branco ele vai entrar na luta contra o racismo não para ser protagonista ou algo assim do tipo, mas sim para ser aquele apoio. Ele vai apoiar o negro em qualquer circunstância. Ele vai ser aquele apoio lá, moral. Beleza. Pessoal, minha internet caiu aqui, vocês perceberam, né? Eu me desconectei, mas voltei novamente a conexão. E não sei se o Adam estava respondendo a minha questão que eu propus. De fato, quando eu cheguei, voltei, ele estava falando uma coisa importante, que enfatizei isso aqui anteriormente também, deixar claro que Thug Life não significa vida bandida na etimologia, mas, de fato, como eu falei, é um protesto, né? É um protesto porque, na verdade, há ali uma marginalização, há, de fato, uma exclusão social, e as pessoas vivendo nesse mundo de periferia, de exclusão, de abandono, terminam realmente ficando à margem da sociedade. Então, um protesto, digamos assim, estético, né, iconográfico, enfim, que o Tupac Amaru, que ele nos discos dele, ele colocava Tupac, né, mas não sei, porque Tupac Amaru, mas é interessante observar o nome dele, Tupac Amaru Shakur, ele é uma referência, Tupac Amaru é uma referência a uma personagem importante na história da América Latina, né, não sei se vocês conhecem. E tivemos Tupac Amaru I, que foi o quarto imperador e o último imperador da dinastia dos Maias, que se rebelou e lutou contra
a colonização espanhola do Peru, né, que os maias viviam mais ou menos, os incas viviam mais ali na região do Peru, e Tupac Amaru, ele era o quarto imperador de uma linhagem, né, de imperadores incas, e Tupac Amaru foi esse último imperador, na verdade, que lutou muito braviamente contra a colonização espanhola, que se deu de maneira bruta e violenta também, segregacionista, racista, porque ali eles excluíam, né, os povos nativos, eliminavam os povos nativos para poder impor uma outra cultura que vinha da Europa. Também essa política de segregação, de exclusão racista que o Estado sempre tem implementado, né, desde a escravidão, enfim, até os nossos dias de hoje. Mas aí o Tupac Amaru, isso foi no século XVI. Essa resistência que ele fez aí, a invasão espanhola, que também defendendo a raça, né, a etnia inca aí, dessa invasão etnocêntrica, europeia, da branquitude, né, se impondo aqui a outra cultura. E também teve, depois dele, o outro Tupac Amaru na história, que é chamado Tupac Amaru II. Já foi no século XVIII, já no século XVIII também, que organizou ali uma grande resistência, novamente ali no Peru, contra a invasão colonizadora, né, que aconteceu aqui em toda a América Latina, né? A América Latina foi banhada em sangue, com essa política genocida, que não é de hoje, é de muito tempo, né? Existe. E há um livro interessante que conta toda essa história, que As Veias Abertas da América Latina. As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Ele conta muito bem dessa colonização aqui, que está aí nesse estudo importante. Eu sempre digo que o estudo do Eduardo Galeano, sobretudo essa obra, As Veias Abertas da América Latina, é um livro importantíssimo para qualquer movimento de defesa dos direitos humanos, para qualquer movimento social e político hoje no Brasil. Ou na América Latina. Quem quiser, de fato, entrar no movimento consistente, conhecendo as raízes da opressão na América Latina, da colonização, da imposição de uma raça branca sobre as culturas aqui nativas existentes, que se traduz realmente numa política racista e necropolítica, pegue As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que ali tem um grande manual. E ele conta também essa história justamente desse Tupac Amaru, que é o nome, né, do rapper, né, Tupac Amaru Shakur, né, que era nome, sobrenome de família, né, Shakur, sobrenome de família do segundo pai dele, mas o nome dele original, Tupac Amaru, é homenagem a esses grandes líderes revolucionários da América Latina. Para vocês verem aí, né, a consciência ideológica da mãe dele, uma grande militante também do movimento das Panteras Negras. Então, era um movimento, não era um movimento qualquer, né, um movimento de bandidagem, como eles queriam tratar, né, não era um movimento terrorista, como a política racista do Estado americano queria qualificar. Não, era um movimento político-cultural de contestação aí a essa opressão, né, a essa eliminação da cultura, né, e da raça negra. Certeza. Então, assim, são dois grandes históricos, né, elementos históricos, Tupac Amaru I e Tupac Amaru II. Tupac Amaru II foi morto, né, covardemente, assim, de uma maneira bastante brutal, como é narrada, né, praticamente quase que esquartejado em praça pública por 4 cavalos sendo puxados, como Foucault descreve também, né, justamente Foucault abre, se não me engano, Nascimento da Biopolítica, se não me engano, a obra dele, me fala aqui a memória, me fala a memória aqui agora aqui, Em Defesa da Sociedade, se não me engano, enfim, ele relata justamente como é que a sociedade disciplinar agia, né, para poder impor a violência, né, eliminando de maneira vexatória, né, expondo a pessoa ali a uma situação de exposição na praça pública, para servir de exemplo, tá? Enfim. Mas aí, pessoal, a questão que eu coloquei para vocês foi a seguinte. Enfim, estamos no século XXI, né? A conexão cai nessa pergunta. Estamos no século XXI. Mas como é que nós ainda podemos conviver com tudo isso ainda até hoje, né? E de maneira cada vez mais crescente? O que fazer? Né? O que vocês têm a dizer? Gostaria de ouvir cada um de vocês três. Vocês têm a dizer sobre qual é a resistência, os caminhos importantes que podemos traçar para que a gente... E, de fato, eu não considero parte também
de toda essa grande massa oprimida, né? Os negros, também sou negro e eu acho que nós somos maioria. Se somos maioria, por que ainda somos escravizados, né? Oprimidos? O que é importante para acabar com isso? O que vocês acham? É muito o que Djamila fala no Pequeno Manual Antirracista, né? Que ela fala que como vamos lutar por uma coisa que não se tem nome? Então, muita gente tem medo de falar sobre o racismo, né? De expor o que é o racismo. Porque não dizem a palavra. Então, temos que estar lá, agir lá e falar o que é o racismo, né? Falar que somos oprimidos diariamente. Falam que somos iguais, mas iguais como? Nós temos oportunidades iguais. A gente não é contratado por causa da cor da pele, entende? Então, é uma luta constante, que nem a Angela Davis fala. A gente tem que é isso, tá dando voz diariamente para ter essa luta. E aí, Adam? No caso, só voltando o que você falou sobre o Tupac, né? É importante a gente ver que ele foi alguém que influenciou raps daqui do Brasil também. O Tupac influenciou, por exemplo, o Racionais, que hoje influencia o Djonga, e por aí vai. Então, a importância do rapper no movimento negro é gigantesco mesmo, como você falou. E é para as pessoas ouvirem mais rap. É um estilo de música que não traz aquela marginalização que as pessoas pregam, mas sim é um estilo que fala da realidade. No caso, Ramos, para responder a sua pergunta, eu queria sair um pouco da questão macro e vir mais para a questão mais micro, né? Porque a gente vê tantos acontecimentos fora do nosso país ou até em outros bairros, outras cidades, e não consegue enxergar que isso acontece também aqui, na nossa vizinhança, do nosso lado. Existe uma pequena matéria de uma jovem da UERN, da Hiperlab, a Luane, em que ela passou alguns dados e que eu gostaria de citar aqui para vocês. Eu acho que é bem importante a gente conhecer esses dados, que a gente aqui que mora em Mossoró. No caso, os jovens em Mossoró que morreram mas esses últimos anos estão entre 18 e 28 anos. Então, você vê que a estatística, né, de morte para jovens negros, ela limita a nossa vida. Geralmente dos 18 até um certo ponto, né? A gente não chega nem aos 30, os jovens aqui. E dessas mortes violentas, 85% foram de pardos e negros. Muito mais do que a metade, né? E um estudo do IPEA sobre as taxas de morte de negros no Brasil subiu 33% de 2007 até 2017, 10 anos, e de não negros subiu apenas 3,3%. Então, isso é uma coisa que a gente para pensar na questão dos números, a gente vê que realmente são alarmantes. E o bairro, no caso, a nossa cidade, ela tem uma taxa de 87 mortes para cada 100 mil habitantes. E de 2015 até 2019, foram 573 mortes. E dessas mortes, 76 foram no bairro Santo Antônio, seguido da zona rural. A gente sabe que Mossoró tem vários setores de zona rural, né? Tem vários assentamentos. Então, a zona rural tem 64. Como pode um bairro só da cidade ter um número bem maior do que vários assentamentos de morte, entendeu? Então, a gente vê que a morte, ela tem localização, o preconceito tem uma localização, tem cor e tem até idade. Então, a gente tem que se focar exatamente nessa questão do jovem. A gente tem que ver que não podemos deixar de nos policiar como são tratados os jovens na nossa sociedade. Porque
exatamente pela falta de estrutura, pela falta de oportunidade, é que eles vão acabar entrando no mundo do crime, que é uma coisa que todo mundo acha, vê como clichê, mas não é, porque acontece. Você vê isso assim claramente, eu vejo isso muito. E com isso, desde cedo, a gente tem que tratar os jovens para que eles entendam que esse não é o único caminho que eles têm e que precisam ser feitas políticas para atacar não só o racismo declarado, mas sim o racismo estrutural, aquilo que está ali implantado nas gênesis da nossa sociedade. Então, o primeiro passo é a gente olhar assim para o Brasil e assumir, nós somos um país racista. Então, as pessoas brancas, elas não, por mais que elas não queiram ser racistas, por mais que elas não tentem ser racista, todas são racistas. Eu sou homem, então todo homem é machista. Todo hétero é homofóbico. Todo branco é racista. A gente tem que entender isso. A desconstrução tem que ser feita diariamente. A gente tem que aceitar nossos privilégios e, desses privilégios, tentar mudar essa questão estrutural. Ok, beleza, Adam. De fato, nós temos que iniciar por essa autocrítica, né? Muitas vezes, eu entendo o que você quer dizer, muitas vezes a pessoa se defende, né, enquanto uma pessoa que garante as liberdades democráticas, que aceita a diversidade cultural, que é defensor aí dos direitos humanos, mas muitas vezes as pessoas cometem, né, cada atos absurdos, né, de exclusão, negação do outro, né, são atos homofóbicos, sim, atos misóginos, atos LGBTfóbicos e outros mais atos, assim, de exclusão das diferenças. Muitas vezes as pessoas, por brincadeira, não percebem que estão cometendo a mesma política, né, racista, preconceituosa, que muitas vezes é implementada aí por grupos ideologicamente formados. A violência, o racismo, ele está estruturado, né? Está bem estruturado aí nas raízes culturais da sociedade. É importante que a gente comece nos policiando, né? Nos autoanalisando em relação a isso aí. Eu entendo você no sentido de você dizer que todos nós temos esse elemento. Não que sejamos naturalmente racistas, preconceituosos, misóginos, né? Enfim, racistas, etc. Mas nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, nosso discurso encobre, né, essas atitudes, nosso discurso aparente, mas nossas práticas, geralmente, espelham todas essas formas de violências. Com certeza, nós temos que ter muito esse cuidado. Agora, Débora a conexão dela caiu as duas vezes aí, Débora. Essa aqui na tela é a pergunta que a gente lançou aí, para vocês aí opinarem, né? Que se nós somos maioria, né? A raça negra é maioria, e ela continua ainda escravizada até hoje, em pleno século XXI, por uma minoria, né? Uma elite branca que se impõe com seu poder de Estado para cercear, eliminar, castrar a liberdade e até a vida dos outros. O que fazer, né? Para que a gente possa, então, resistir a essa opressão histórica, necropolítica aí do Estado racista. Essa questão, Débora, proposta, você tem alguma coisa aí a contribuir quanto a isso aí? Uma coisa, você estava caindo a conexão aí, né? Tá nos ouvindo? Débora? Ramos, ela mandou mensagem aqui no Telegram e ela falou que não tá conseguindo reconectar por causa da internet dela. Aí tá difícil ela manter contato aqui. Difícil, realmente tem razão, a internet tem caído muito aí, tá acontecendo muitos esses problemas aí nessas. Bom, pessoal, outra questão que nós temos aqui com uma internauta aqui, Rui da Silva, que coloca aqui pra gente essa questão. Eu queria que vocês refletissem sobre isso aqui, ó. Ela coloca aí, ó, a amiga loira, que virou ex-amiga da Star, representou bem os coxinhas do Brasil. Bem intencionada, mas sem uma visão estruturante da questão racial. E aí, o que vocês acham? É verdade, né? Porque
Para a gente continuar essa luta, a gente tem que prestar atenção nesses amigos, entre aspas, que temos, aqueles mesmos que fazem as piadas racistas, né? Aquele tio lá de família que faz aquelas piadas homofóbicas, misóginas, LGBTfóbicas. Então, é esse o papel que a gente tem que cumprir, né? Dando aquela alertada, sendo aquela pessoa chata mesmo que fica, mas você só fala disso, só fala de racismo. Então, a gente tem que estar pisando no pé dessa galera aí. E essa. E eu vejo muito essa questão da Hailey, né, que é a amiga loira, ela consegue ser uma subversão do que a gente já viu muito em filmes, que é uma personagem feminina negra sendo escrachada, sabe? Ela é engraçada, tudo, ela não sabe de nada, ela não entende as coisas. E a Hailey, que é essa personagem no ódio que você semeia, ela não consegue ter uma visão de mundo certo, ela não consegue se encaixar naquilo, ela não vê realmente o que está acontecendo e acaba reproduzindo a mesma visão do que ela deve ter com a família dela, ou até mesmo que ela vê na TV, de que, tipo, o policial agiu em legítima defesa. Ele não tem culpa, ele é só um trabalhador que estava exercendo sua função e acabou assassinando um jovem que era metido com alguma coisa do crime. Então, ele é inocente. E ela acaba atacando muito, né, a Star com isso. Ela não consegue ver a dor da amiga. Isso é o principal. A Star está sofrendo ali. Ela acabou de perder uma pessoa que ela conhecia desde a infância. E a Hailey simplesmente ignora isso para falar as opiniões dela rasa exatamente de coxinha. Exato. Interessante. Não, só falando que ela tá literalmente cega pelos privilégios dela, né? Do bairro dela lá. Ela tá com uma visão de mundo totalmente diferente. Verdade. E, de fato, ela vive uma situação bastante paradoxal, né? Porque ela depois da perda da amiga, né? Justamente num tiroteio entre gangues rivais, ela estava no meio, né? Ela conta, e a amiga dela de infância, que é a mais querida amiga dela, morre, né? E ela sabia quem foi, né? Que fez, mas se calou. E ela disse que isso jamais ela esqueceu, foi uma coisa que levou para o resto da vida dela. E também não iria se calar perante ao que aconteceu com um amigo dela. Porque, justamente, cara, o silêncio tem sido cúmplice da violência. O silêncio tem alimentado realmente o ódio. Esse ódio que é semeado por uma elite, né, branca e enraizada na sociedade, banalizado, porque é isso que está mais grave, é porque essa violência parte, sim, de uma concepção de razão de Estado mesmo, é uma concepção militante de uma elite hegemônica que tem dominado o poder aqui no mundo inteiro, podemos dizer assim. Você pode perceber que quando aquele país desenvolve uma concepção de gestão de Estado voltado para as grandes massas sociais, para os trabalhadores, né, para realmente aqueles que foram sempre excluídos, esses estados são perseguidos, né, esses estados são muitas vezes vítimas aí de bloqueios continentais, bloqueios comerciais, como Cuba, por exemplo, a Venezuela, e outros países mais que têm demonstrado que, como antes foi também na Bolívia, de Evo Morales, também já foi antes também aqui no Brasil, na época que era um governo com uma visão democrática, popular, de esquerda, com Lula e Dilma, né, que culminou num golpe mesmo, não foi ali impeachment, foi um golpe, e hoje cada vez mais está se evidenciando que foi um golpe, foi tudo montado, tudo articulado por um consórcio, né, midiático, financeiro, jurídico, enfim, militar, para tirar do governo, de fato, um poder que dava realmente atenção aos povos, que dava atenção realmente às mulheres, aos negros, aos índios, né, à periferia, dava voz a essa grande maioria sempre oprimida. Isso tem acontecido, né? Essa onda reacionária no mundo tem realmente aí atacado muitos países que tentam caminhar por uma concepção política diferenciada.
como eu falei, aqui no Brasil, na Bolívia, Evo Morales, na Venezuela, né, antes com Hugo Chávez, agora com Maduro, enfim, no Equador antes também, nós tivemos essa reação lá, no Panamá, enfim, no mundo inteiro nós temos aí essas reações contra esses estados que seguem, esses governos que seguem um caminho diferente. Mas o que eu tenho que falar, que me deixa mais abismado, é que nós observamos isso acontecendo, nós observamos a violência aí sendo impetrada, né, por uma elite, por um grupo ideologicamente constituído para eliminar as massas mesmo, a diferença, para aumentar os privilégios, a concentração de renda, o poder, e as pessoas não reagem, né? Não reagem. As pessoas não tomam consciência da necessidade de se organizarem. Então isso aqui é mais assustador, né? Que é o silêncio das multidões perante a sua opressão. Você viu que ela toma uma decisão importante na vida dela, que se todos nós tomássemos, o mundo seria outro. Ela disse, eu me calei inicialmente, perante a violência com uma amiga, não vou me calar agora, perante outra violência, contra um outro grande amigo. Ela ficou com essa dívida com a consciência dela há muito tempo, e quando percebeu que ela era ali a arma, o instrumento mais importante na defesa do amigo, porque, como vocês bem disseram aí, o argumento maior da época, tanto da polícia como da imprensa, era qual? Ele era envolvido em tráfico, ele era envolvido com gangues, ele era envolvido com o baile que vocês vieram, um baile ali pesado, quer dizer, eles marginalizam, eles banalizam, marginalizam as pessoas e banalizam a morte que acontece com elas. Então a morte foi banalizada. Ela, quando é identificada com esses corpos colonizados, excluídos do direito da cidadania, como a Tilly Bembe fala, quando as mortes são vinculadas, então, a esse social que não é permitido viver, que o Estado, então, decreta a morte, quando a morte é associada a essas pessoas, ela passa a ser normal, né? As pessoas acham, ele estava envolvido com isso, ele estava envolvido com, ele era usuário de droga, ele vivia em bailes funk, ele era um rapper, ele era um rapper ali, realmente, rebelde, ele vivia ali em movimentos, quer dizer, banalizou a morte, a violência. Então, isso aí é o mais preocupante, porque as pessoas não reagem, né? Até colegas mesmo, pessoas próximas, ficam caladas. Deixa que o ódio seja semeado cada vez mais entre os irmãos de cor, de raça, né? De sexo, de etnia, de cultura. Os irmãos veem os outros sendo explorados, mortos, torturados e não dizem nada. Porque se a resistência for forte, se todos se unificarem em torno de um ideal de libertação, a opressão, a violência acaba. Então, nós temos que lutar muito contra esse silêncio. E a Star foi um ícone importante nessa luta, né, em levantar a voz, em ir para as ruas, enfrentar a repressão policial e dizer um basta. Então, ela naquela cena que a gente divulgou ali, ela com aquele megafone na mão esquerda, e o braço direito levantado com o punho cerrado, que eram gestos Panteras Negras, né? Esse era o gesto das Panteras Negras, ela levantar o punho ali cerrado, mostrando poder negro, né? Resistência. Aquilo ali foi realmente muito lindo, né? Assim, mostrando realmente o caminho da resistência. Acho que nós não podemos calar. Né? Acho que esse é um caminho importante. E nós podemos participar das nossas organizações. Isso existe em todos os locais. Na UERN, por exemplo, vocês têm aí uma grande missão enquanto centro acadêmico, lá vocês têm lá a representação de vocês, que é o centro acadêmico, é um caminho também de luta importante, né, para que vocês possam defender seus direitos, né, e, enfim, né, e outras entidades sindicais, entidades de classe, partidos realmente que identificam as causas sociais e populares, nós precisamos nos engajar. Nós temos que realmente estar dedicados à luta constantemente, porque o grande inimigo, né, que é o ódio, o opressor dessas elites, não dorme jamais. Realmente é um cão insaciável, né? Uma cadela insaciável. O fascismo é uma cadela insaciável que constantemente quer sangue, né? Então a resistência tem que ser muito forte. Eu acho importante, sim, que a gente fortaleça essas organizações de classe. Por isso que eu novamente ressalto a importância do centro acadêmico
E a identificação, o centro acadêmico sendo nomeado como uma grande revolucionária, Angela Davis, né? Foi muito interessante essa escolha de vocês. Muito interessante mesmo. Mas aí, pessoal, eu gostaria, o papo está muito bom, muito interessante, mas nós temos um limite de tempo aí, mas eu gostaria que a gente, então, fizesse, então, agora uma rodada para encerrarmos. Vocês falaria aí o que vocês querem mais como considerações finais aí sobre essa discussão, e, ao mesmo tempo, já faça também aí suas considerações aí, né, finais aí para a live de hoje. Então, fiquem à vontade. Eu queria falar um pouco só pelo fato da Angela Davis, ela também lutar pela abolição do sistema prisional, né? Porque ela sabe que esse sistema ele atua principalmente nas pessoas negras, são as pessoas negras que mais estão sendo presas diariamente. E, em consideração final, queria dizer que leiam Angela Davis, leiam Djamila Ribeiro, leiam Bell Hooks e escutem pessoas negras, apoiem pessoas negras, porque precisamos disso diariamente. É isso. Ok. Dá voz à diversidade, né? Muito bem. Adam? Exatamente, essa questão que a Isis jogou é bem importante, né? A gente precisa ter voz, porque a nossa voz ela já vem sendo oprimida há muito tempo, e agora com o avanço, né, que a gente tem com, por exemplo, com a internet, a gente consegue ter uma voz mais ativa, e muitas vezes é desconsiderado o que a gente fala por meio de algumas pessoas, de uma frase que ficou muito comum hoje em dia, que é o descanso militante. Mas, assim, o descanso militante é bem cruel para quem está sofrendo na pele, né? Para quem realmente está vivendo aquilo. Então, não tem como se descansar como quando você, a qualquer momento, pode ser morto de uma maneira completamente injusta. Imagina o sofrimento que causa as famílias, as mães, por exemplo, de algum jovem que é morto dessa maneira, entendeu? Você olhar para o próximo de uma forma mais empática. Você entender que não é só o seu lugar ali, né? Não é só você, mas a sociedade, ela existem vários grupos. E esses grupos que antes não tinham voz, eles estão passando a ter voz agora, e você deve dar o apoio total para que essas vozes sejam ouvidas mesmo. Tanto que você fala sobre a questão dos rappers, né? Que pode ser justificado a morte de um rapper. Lembra o Sabotage, que foi um rapper brasileiro que, infelizmente, também foi assassinado de uma forma misteriosa. Ele foi envolvido com o crime e ele mesmo falava isso nas suas letras. Ele era um homem que viveu naquilo devido ao contexto social que ele foi introduzido, porém conseguiu dar a volta por cima com o rap, mas não conseguiu escapar. Ele também foi morto. E a gente vê vários, né? A gente vê vários ativistas negros que foram mortos assim, dessa mesma maneira, com tiros. A gente conhece a história do Malcolm X, a gente conhece o Martin Luther King, todos esses foram assassinados. Eles são assassinados. É incrível você parar para pensar assim que os meus heróis morreram de overdose. Cara, os meus heróis morreram assassinados. Todos. Como é que a gente consegue conciliar isso? Entendeu? É uma questão de o existencialismo para o homem branco, que foi feito ali no contexto europeu, toda uma angústia do viver, né, de encontrar um sentido na vida. Mas já o existencialismo para o negro na sociedade é diferente. Cara, eu tenho que encontrar uma razão para viver, mas primeiro eu preciso sobreviver para encontrar essa razão. A gente tem essa urgência de querer sobreviver. E é isso que tem que ser levado em consideração. E eu ressalto que a gente deve continuar procurando, né, ler, ver filmes, né, mas feito por não só que tenham pessoas negras, mas que também sejam produzidos, que sejam dirigidos por pessoas negras, como o Corra, do Jordan Peele, que é um filme que para mim é o maior filme de terror de todos os tempos, porque não tem assombração, porque eu não vou ter medo de assombração, mas eu vou ter medo de estar num lugar onde eu seja o único negro e eles possam fazer alguma coisa comigo. É um medo real, isso existe. Então, por isso que esse filme é bem importante. A gente deve pesquisar, deve ler e deve entender também
as pessoas que são chamadas de minorias, mas são a grande maioria, porque a gente sabe quem é que está ali no topo, a gente sabe quem é aquele que tem o maior privilégio na sociedade. Muito bem, Ada. A Débora está na sala? Não, a Débora caiu novamente a conexão de Débora, né? Infelizmente, hoje Débora não teve sorte aí na conexão dela, mas ela está chegando aí. Débora, está nos ouvindo? Não está não, acho que tá. Caiu de vez mesmo, apareceu aqui, mas não está. Bom, pessoal, então assim, a gente só tem a agradecer ao pessoal que nos acompanhou aí nas redes sociais, tá? E temos aqui, inclusive, mais uma participação aqui de uma internauta, Silva, e ela deixa aqui uma frase interessante para vocês. Ela deixa aqui essa frase aí, ó. A questão não se resolverá isoladamente. Por exemplo, o Silvio de Almeida, filósofo e militante negro, diz que não há políticas de austeridade, querendo dizer que cortes no orçamento público e destruição de direitos trabalhistas contribuem com o racismo. Um desafio para a militância negra é mostrar que essa relação entre o racismo e outros problemas sociais, como o trabalho, o crescimento econômico e soberania nacional. Beleza, muito bem. A gente vai comentar isso aqui, né? Que de fato há um estrutural. Então não é apenas uma questão de políticas contra um estamento, né, étnico, racial, não. Há toda uma política econômica, social, cultural, hegemônica, né, que se impõe como razão do Estado e se vincula também a essa política racista, de exclusão da alteridade, né, como diz o Attila Mbembe, citando Hannah Arendt. A Jamila Ribeiro também toca muito essa questão da exclusão, né, dos negros, dos direitos da cidadania, né, como Angela Davis também nos coloca claramente, vocês bem citaram aí, e de fato nós temos sempre que vincular essas bandeiras históricas por mais direito, mais cidadania, tá? A questão também dos direitos, né, dos povos tradicionais de matriz africana, que tem sofrido realmente assim exclusões numa cadeia exponencial, isso é evidente, e também, com certeza, todas as lutas sociais devem vincular, sim, os elementos estruturais. Sem o fim desse sistema opressor, excludente, concentrador, que é o neoliberalismo, jamais poderemos ter uma sociedade justa, igualitária, fraterna, humana, inclusiva. Não podemos falar apenas em direito das mulheres, direito dos homossexuais, direito dos negros, direitos das mulheres, enfim, direito dos índios, direito aí das minorias, que são maiorias, como o Adam falou muito bem, direito dos diferentes. Não podemos só vincular nossa luta a bandeiras pontuais, específicas, mas nossas lutas, nossas bandeiras, devem levar em consideração uma luta estrutural, hegemônica, uma luta contra o Estado opressor, contra esse sistema neoliberal, que é de fato um poder vinculado a essa razão opressora do Estado, traduzida na necropolítica. Com certeza, o neoliberalismo, enquanto sistema econômico dominante, precisa ser enfrentado, que é a expressão hoje máxima do capitalismo, né? Então, enquanto houver uma sociedade dominada por uma classe que domina as outras com opressão, com miséria, com exclusão e com morte, jamais haverá paz e liberdade. E a resistência, sim, ocorrerá. Né? Como diz Marx, né, e Engels, né? Os trabalhadores, as grandes massas oprimidas, não buscam a luta por uma questão de opção, elas não buscam a luta por uma questão apenas de interesse específico, individual, não, elas buscam a luta por uma questão de resistência, de sobrevivência. Por isso que a luta tem que ser constante, né? E aí aproveito então, agradeço então aos internautas aí, especialmente a Rui da Silva, tem participado aí com suas belíssimas contribuições aí, seus comentários, a quem nos assistiu agora. Também agradecer imensamente aí
aos 3 expoentes de hoje. A Débora teve alguns probleminhas, mas ela pôde fazer sua exposição. Débora Alves também agradecer muito a sua exposição. A Isis de Almeida, né? Também com sua excelente exposição aí, bem como também o Misael Adam também com a sua belíssima exposição. Todos os três aí realmente trouxeram grandes contribuições à temática da noite, à leitura aí do filme O Ódio que Você Semeia, e estão de parabéns. Valeu, vocês estão realmente no caminho certo da filosofia. Agradecer muito a vocês aí e aos demais membros do projeto Cine Sofia também, que faz os projetos serem um sucesso que é. Ok, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês e vamos à luta sempre, tá? Até a próxima. Um abraço aí para todos. Até a próxima.